fazer com isso? O pedestal também não deu certo. Obrigado. Eu vou tentar sem o pedestal, porque a semana... Viu, Jean? Eu vou tentar sem. Vou tentar. Vou ver o que dá, porque precisamos ver o que a gente vai fazer com isso. Não é esse não, meu irmão, é outro. Continuando na jornada da fé, conhecendo a Deus para andar com Ele, dependendo exclusivamente dEle. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, alguns textos, e nós estamos relembrando, na verdade, quem é a pessoa de Deus, quem somos nós e como nós devemos nos relacionar com Deus. Deus se apresenta como todo-poderoso, consequentemente Ele é soberano, isso é, não há ninguém acima de Deus. Ele decidiu nos criar, isso é, criar o ser humano. Ele decidiu nos criar com capacidades especiais, que é a sua imagem e a sua semelhança, capacidades que nos ajudam a nos relacionarmos com Ele, a compreendermos quem Deus é, quem nós somos e quanto nós precisamos dEle. E Deus revela todo o seu amor, toda a sua compaixão, através dessa criação toda que foi pensando no ser humano. Agora, o conhecimento de Deus não vem apenas das coisas criadas, Romanos diz que aquilo que a gente pode conhecer de Deus, a gente pode conhecer através da criação, e isso é uma verdade. Mas o conhecimento do ser humano sobre Deus também aconteceu no Éden através da comunhão entre Deus e Adão e Eva. E é sobre isso que eu quero enfatizar hoje, tá bom? Naquela conversa que Deus teve com Adão e Eva, a gente imagina, quando a gente lê Gênesis, a gente pensa que tudo foi rapidinho, frases curtas, mas na verdade foi um ensino prolongado, e dentre esses ensinos, o que foi enfatizado em Gênesis é o sumário, é o resumo. Na mensagem anterior, nós vimos que há uma guerra entre Deus e Satanás, isso foi apresentado no Éden, e que o ser humano realmente escolheu o lado errado. Nós vimos princípios sobre a nossa responsabilidade para com Deus. Temos que tratar Deus como soberano Senhor, demonstrando a nossa confiança, e essa confiança é demonstrada sempre no termo obediência. A gente vê o termo obediência como algo negativo, e a Bíblia diz que isso é uma bênção. Então, é obediência às suas instruções. Deus soberano deu suas instruções e devemos segui-las fielmente. Deus soberano ordenou e determinou bênção para a obediência e penalidade pela desobediência. Porque Ele é soberano, Ele pode fazer isso. Deus se revela como autoridade soberana, sendo legislador e executor das penalidades e das bênçãos. E Deus não tentou Adão e Eva quando Ele colocou aquela árvore do bem e do mal, apenas deu a eles a liberdade de exercitarem as faculdades com as quais foram criadas. Vimos também sobre o acontecimento mais insultante do universo. O ser humano, criado perfeito, duvida do amor de Deus e acredita na falsa acusação do inimigo de Deus. E por que eu estou enfatizando isso? Porque essa é a realidade que nós vivemos dia a dia. Eu costumo dizer que todos os dias, em vários momentos, nós estamos diante daquela árvore, como ou não como, não é? As consequências do ser humano ter escolhido o lado errado. Então, o que aconteceu? O ser humano se tornou inimigo de Deus, o ser humano se tornou filho do diabo, isso é, descendente da serpente. Eu sei que essa verdade é dura, mas ela é bíblica. E o ser humano passou a morrer fisicamente e também condenado ao sofrimento eterno.
Então, qual foi o resultado dessa tentação? Deus se mostrou verdadeiro e Satanás mentiroso. Hoje, eu quero enfatizar o privilégio de conversar, Adão e Eva tiveram esse privilégio, de conversar com Deus frente a frente e aprender como viver de forma agradável a Ele e os prazeres da verdadeira vida. Por quê? Porque é isso que Deus propôs para Adão e Eva. Adão e Eva tinham um tempo diário com Deus. Esse texto de Gênesis, que está aí, capítulo 3, versículo 8, aconteceu logo depois que Adão e Eva pecaram. Lembra que toda aquela tentação aconteceu num dia. E depois que a tentação aconteceu, nós temos esse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Só até aqui. O que nós vemos aqui nesse episódio? Nós vemos o Deus Todo-Poderoso deixando o seu trono celestial e foi se encontrar com o casal, como de costume. Essa expressão que andava no jardim pela viração do dia, significa que Deus, ele andava com Adão e Eva, ou se encontrava com Adão e Eva todos os dias. Eu tenho um outro texto aqui, mas eu quero ver se isso. Depois eu volto lá. Diariamente, Deus se apresentava com corpo físico diante de Adão e Eva para terem comunhão. E eu vou mostrar isso para vocês hoje, tá bom? Quando ouviram a voz do Senhor que andava pela viração do dia. Quem é esse Senhor? Deus aqui, e eu falei isso na semana passada, ele se apresenta com um nome composto. Jeová, Elohim. Ninguém sabe se é Jeová, né? Se é Iavé. Esse é aquele nome impronunciável, de propósito. Né? É um mistério, né, que Deus mantém vivo, ok? Então, é difícil de nós sabermos o significado correto, ok? Mas as letras são essas, que significa sempre estarei sendo o que eu sou. É aquela apresentação de Deus para Moisés, eu sou, ou eu sou o que sou, significa eu sempre existi, eu sou o eterno. Mas o outro nome que Deus adotou logo no primeiro capítulo, que é Elohim, que significa o forte, ou o Deus forte. E por que eu estou enfatizando isso? Porque esse nome impronunciável, que o judeu escrevia apenas as letras, não é? Sem as consoantes, significa ou tem a mesma raiz do nome Jesus, tanto no hebraico como no aramaico. Jesus é chamado, na língua hebraica e aramaica, de Yeshua, que é a mesma raiz dessa palavra, ou desse título de Deus, que o judeu não pronuncia em respeito e em reverência. E quando Jesus veio, e aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador, como Messias, ele começou a ser chamado de Yeshua HaMashiach, que significa Jesus, o Cristo, ou o ungido, aquele prometido que havia de vir, que é o Deus conosco, que é o Deus presente, aquele Deus que se fez carne, para que pudesse completar a obra de salvação para nós. Baseado em outros textos
das Escrituras, nós podemos afirmar que Deus apareceu como corpo humano para se relacionar com algumas pessoas. Já no Antigo Testamento, aquilo conhecido como teofania. A palavra theos significa Deus, fania significa manifestação. Então, manifestação de Deus, manifestação física de Deus. Como se fosse uma pré-anúncio daquilo que o Messias faria, nascendo, né, de forma miraculosa, né, de Maria, se fazendo ser humano para conviver com os seres humanos e cumprir a sua missão de Salvador e de Redentor. Gênesis capítulo 18 é um exemplo claro de Deus aparecendo com corpo humano. Apareceu o Senhor, e aqui o termo é Jeová, a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Então, eu imagino que deve ser lá para meio-dia, né? Um pouco antes, um pouco depois. Levantou ele os olhos e olhou, e eis que 3 homens, então 3 seres humanos, de pé em frente dele. Vendo-os, correu na porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu. E veja bem, ele não disse senhores. De alguma forma, Abraão entendeu que entre os 3, um era Deus presente. É lógico que aqui, e tudo que a gente lê nas Escrituras, é um resumo, né? Não diz como ele reconheceu ou por que ele reconheceu. Mas ele reconheceu, tanto que ele se prostrou. Então, é muito importante, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, no Antigo Testamento, e vocês observem aquele termo, o anjo do Senhor apareceu a tal pessoa. Se o anjo aceitar a adoração, é porque é Deus num corpo humano. Se o anjo rejeitar a adoração, é porque é apenas um anjo. Ok? Mas o que significa isso? Deus, já no Antigo Testamento, já se fazia presente de maneira especial a alguns seres humanos. E quando Jesus esteve aqui, ele esteve presente para todos os seres humanos, né? Então, e esse acontecimento ele tem uma continuidade, né? Abraão pede para Sara e os seus servos providenciarem alimento, e eles comem juntos, provando que era Deus fisicamente se alimentando. Na promessa de um herdeiro gerado por Sara, temos uma declaração sobre a onisciência de Deus. Isso é, entre os 3 anjos, um deles era Deus presente, e ele prova mais uma vez, sendo Deus presente, através de um acontecimento que mostra que ele é onisciente, que ele sabe tudo o que acontece na vida de todo mundo, inclusive aquilo que eu e você pensamos no nosso íntimo, comprovando que ele estava realmente junto lá com os 2 anjos. Versículo 9, está aí. E lhes perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Eu fico imaginando, né? Curiosidade da mulher, aqui é uma boa curiosidade, né? O que eles estão conversando? E ela estava prestando atenção, né? Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, isso é, não menstruava mais, então não era mais fértil. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, lá dentro. Ela teve todo o cuidado de disfarçar bem, lá no coração, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Versículo 13, disse o Senhor, isso é Jeová a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha?
Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E aí ele repete a promessa. Daqui a 1 ano você vai ver isso acontecer. Mas interessante, não é? Sara se riu aonde? No íntimo. E um daqueles anjos, que era Deus presente, sabia. Muitas lições aqui para nós, né? Eu costumo dizer que o bom cristão, ele tem, por exemplo, o hábito de cuidar dos seus pensamentos, do que pensa, do que sente, né? O bom cristão, ele tem o hábito de reconhecer os seus pecados físicos e pedir perdão, e nós precisamos desenvolver o hábito de pedir perdão pelos nossos pensamentos também, porque eles estão diante de Deus, não é? Depois de terem essa conversa, que é uma conversa que vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, que não precisamos ler aqui, mas interessante, né? Nesse capítulo, 9 vezes é repetido o termo Jeová, isso é, aparição física de Deus. E essa aparição física é Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que já se relacionava no Antigo Testamento de forma física com alguns homens escolhidos. Então, ele se apresentou para Abraão, ele se apresentou para Isaac, ele se apresentou para Jacó, se apresentou para Moisés, se apresentou para os pais de Sansão, não é? De forma física. Ok? Então, alguns teólogos denominam essas teofanias de cristofania. Isso é, a presença de Cristo, já no Antigo Testamento, antecipando algo que ele faria no futuro. Por que tudo isso, irmãos? Adão e Eva, eles foram criados adultos, eles foram criados com uma inteligência perfeita, nós sabemos disso, mas eles precisavam aprender com Deus como agradá-lo. E é por isso que Deus, numa forma física, descia todos os dias para se relacionar com Adão e Eva, ouvindo a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e quando Deus desceu e não encontrou Adão no lugar marcado, o que ele fez? Ele perguntou, onde é que você está? Porque agora é para você estar aqui comigo, é para você estar aqui do meu lado, a gente marcou o horário, nós temos esse hábito, não é? Então, significa que Adão e Eva eles foram criados com capacidade de aprender, de compreender, através da instrução, através da observação. Eles precisavam receber instruções, da mesma forma que filhos precisam da instrução dos pais. Por isso que Deus se apresenta como Deus Pai, mostrando, olha, vocês precisam de mim como filhos, vocês precisam da minha orientação, vocês precisam do relacionamento comigo. Vocês não sabem como viver sem eu ajudá-los, sem eu instruí-los. É isso que Adão e Eva estão aprendendo aqui, né? Observem esses textos de Provérbios, como o termo ensino, instrução, são meios de adquirir o quê? Conhecimento, sabedoria, e sabedoria é saber viver no ponto de vista de Deus. Saber pegar as verdades de Deus e aplicar no seu dia a dia. Provérbios 1:8, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Um bom lembrete para os pais aqui. É responsabilidade dos pais, independente da idade, entende? Independente da idade, cumprirem esse papel de instruir os filhos. E filhos, eu já fui na idade de vocês, a gente acha que sabe tudo, que os pais são ultrapassados. Se você pensa assim, você vai sofrer muito na vida, como eu já sofri muito na vida, né? Vocês precisam dos pais para orientá-los.
Provérbios capítulo 4, versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Estais atentos para conhecerdes o entendimento. Provérbios 4, 13. Retém a instrução, isso é, o que você receber, né, de verdades da palavra de Deus, não jogue fora. Né? Retenha no seu coração e não a largues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. E lembra o que Deus disse para Adão? O dia que você comer, você vai morrer. Se você não comer, a tua vida continua como está agora. Não é? E Provérbios capítulo 9, versículo 9. Dá instrução ao teu filho, e ele se fará mais sábio ainda. Desculpe, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. Então é muito importante que a gente entenda que, apesar de Adão e Eva terem sido criados perfeitos, à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva não é Deus e nem semideuses. São seres humanos que precisam e foram criados para entender e para adquirir conhecimento. As pessoas perguntam, será que lá no céu a gente vai continuar aprendendo? Eu creio que sim, porque o nosso Deus é um Deus infinito em sabedoria, e nós vamos continuar aprendendo. Tem pessoas que acham que não importa. Aqui, com toda certeza, nós existimos para continuar aprendendo e aplicando aquilo que Deus nos ensina. Eu costumo imaginar, né, esse texto de Adão e Eva, criados perfeitos. Nós conhecemos pessoas superdotadas. Dizem que existem crianças, inclusive, superdotadas, não é? Aprendem rápido, mente fotográfica, não é? Mas elas continuam precisando de ensino. Ou elas aprendem lendo livros, isso é, alguém escreveu algo que elas não sabem, agora ela pega o livro e aprende com essas pessoas, não é? Ou elas têm um professor, que elas vão continuar aprendendo delas e assim por diante. Então, Adão e Eva era assim. Eles usavam 100% a capacidade cerebral deles, mental, de compreensão. Então, eles precisavam, né, do ensino de Deus, assim como nós continuamos precisando hoje, ainda sendo bem aquém do que Adão e Eva eram. O problema de Adão e Eva é que eles aceitaram receber ensino, conhecimento de fonte errada. Esse é o grande problema. Confiando no ensino de Satanás através da serpente. E esse é um problema, irmãos, que nós temos hoje e que nós vamos continuar tendo enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Todos nós precisamos constantemente nos autoconfrontar em relação às nossas ações. Por quê? As nossas ações revelam o que nós cremos. Revelam a nossa fonte de conhecimento, aonde nós adquirimos conhecimento. Quando nós estudamos sobre os ídolos do coração, que não foi um estudo meu, eu trouxe daquilo que eu aprendi na ABCB, tem aquela frase, né? Faço o que faço porque quero o que quero. E pensando nisso, existe uma verdade anterior a essa, né? Eu quero o que quero porque eu creio no que eu creio. Isso é, eu creio que aquilo para mim vai trazer algum benefício e por isso eu faço. Então, logo, faço o que faço porque creio que creio. As nossas ações, eu tenho repetido isso, revela o que nós cremos, pelo menos naquele momento. E precisamos tomar cuidado, porque nós somos pessoas que ainda acreditamos em muitas mentiras. Na mensagem anterior eu usei Tiago capítulo 3. É muito interessante o texto de Tiago 3, se vocês quiserem abrir. Tiago 3,13, eu não projetei aqui. Mas ele usa um ensino, ele começa com uma pergunta retórica, no versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Por que ele começa assim? Irmãos, todo ser humano se acha. Essa é a verdade. Todo ser humano, não importa, ele se acha. Ele se acha sábio, ele se acha inteligente, ele se acha autossuficiente.
lá no Éden, aquele desejo de ser igual a Deus que atraiu Adão e Eva, entrou também no nosso coração através de Adão e Eva. Entende? No meu caso, através de Domênico e Concheta. Veio passando, não é? Agora ele vai dizer, bom, já que você se acha sábio e inteligente, eu vou mostrar que o seu comportamento revela se você é sábio ou inteligente. Ele começa assim, mostre com mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. E as obras é o nosso comportamento. Então, o nosso comportamento, em cada segundo da nossa vida, revela o que nós acreditamos naquele momento. Ok? E aí ele começa a falar sobre a sabedoria que vem de Satanás, que é imitada pelos filhos de Satanás. Ele diz no versículo 14, pelo contrário, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Quer dizer, aquelas pessoas cristãs, daquela igreja que foi escrito Tiago, tinham pessoas que acreditavam que esse tipo de comportamento era um comportamento comum aos seres humanos, que era um comportamento aceitável. E Deus está dizendo, não, vocês estão se enganando. É uma sabedoria que não vem do alto. Essa é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja, sentimento faccioso, há confusão e todas as espécies de coisas ruins. E aí ele volta a falar da sabedoria que vem de Deus. Ele diz que a sabedoria que vem de Deus é imitada por aqueles que são filhos de Deus. Pois ele diz, ó, sabedoria, porém do alto, ela é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora em paz, que semeia o fruto de justiça aos que promovem a paz. Então, nós sempre temos que lembrar disso. Eu tratei isso a semana passada e Deus me convenceu de eu voltar um pouco sobre isso nessa semana. Só existem duas fontes de conhecimento, duas fontes de sabedoria, e nós sempre temos que estar nos perguntando que fonte de sabedoria eu estou bebendo. E a resposta não está nos seus lábios, nem nos meus. Está no nosso comportamento. Então, a Bíblia diz, então agora responde olhando para o seu comportamento em ocasiões. As nossas ações revelam quem você, ou de quem você aceita o ensino, ou quem é seu mestre, pelo menos naquele momento. Então, é muito importante a gente entender. Sei que todos nós somos pecadores, eu sei disso. Eu sei que é impossível viver sem pecar, mas a pergunta é, hábitos. É isso que você tem que focar. Quais são os seus hábitos diante de algumas circunstâncias? Porque Deus trata de hábitos. Se você é uma pessoa normalmente amargurada, diante das coisas quando não acontecem do jeito que você quer, se você é briguenta, se você inveja o que os outros têm e aquilo que você não tem, se você tem uma tendência de causar mais desunião do que união, quando os seus desejos pessoais não são atendidos. Se quando você é repreendido ou repreendida, você parece aquela aranha, né? Qual é aquela aranha armadeira, né? Que já levanta as patinhas assim, às vezes no coração, porque você já sabe que as pessoas podem entender. Não tem jeito. Estamos seguindo ainda a sabedoria da nossa velha natureza. E aqui tem alguém igual a vocês que tem que lutar com isso. Se você é uma pessoa que busca constantemente ser mais santo, conciliadora, perdoadora, se você trata os irmãos com igualdade, entende? Igualdade significa somos pecadores iguais, também somos herdeiros da mesma graça, né? Se você trata as pessoas com imparcialidade, isso é, as pessoas de forma igualitária. Se você é uma pessoa pacificadora, que diante de uma situação busca a paz, a harmonia,
baseado na verdade, não sacrificando as verdades bíblicas, então você é um seguidor de Jesus. Você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Assim como Adão e Eva se deixaram enganar pela serpente, corremos o constante risco de sermos enganados por falsos mestres ou por falsos profetas. Esse texto de 1 João, o último apóstolo vivo nesse contexto, depois de 70 anos aproximadamente que Jesus foi assunto aos céus, nas suas últimas cartas, então são cartas extremamente importantes. Olha o que ele escreve: amados, não deis créditos a qualquer espírito. Ele está escrevendo para pessoas da igreja, sabendo que todos nós corremos esse risco. Ninguém é imune a isso. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso é, nós recebemos capacidade para ver ou ouvir o que está acontecendo através dos falsos profetas, identificar que está errado e não se deixar levar por eles. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Olha, quem são nós? Aqui, João, o verdadeiro profeta, versus os falsos profetas que estão no mundo. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E ouvir aqui, você já sabe o que significa, né? É atender, é ouvir, apreciar, reter e obedecer. Ok? Nisso, conhecemos o espírito da verdade, agora no singular, e o espírito do erro. Significa o quê? Ou nós estamos seguindo o Espírito Santo, ou nós estamos seguindo o espírito do demo. Não tem outro, não tem muro. É muito importante isso. Irmãos, onde atuam os falsos profetas? Nós já sabemos. Redes sociais, eles estão lá, né? Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram e outros. Nos outros meios de comunicação, livros, filmes, séries, novelas, reportagens, noticiários, todo lugar tem falso profeta. A gente tem que só prestar atenção. Não podemos ser aquela esponja que absorve tudo. Temos que ser criteriosos. Dentro das igrejas existem falsos profetas. Entende? Ou de propósito, que o inimigo coloca lá, joio, ou que não interpretam, não fazem aquele exercício, ou aceitar algum engano, costumo dizer na área de hermenêutica, mas temos que prestar atenção. Isso é, em todos os segmentos da sociedade nós encontramos falsos profetas. Satanás, ele é o espírito do erro, ele tem seus descendentes humanos para espalhar as suas mentiras. E nós precisamos estar atentos. O mundo e a sociedade, que é a maioria, segue o espírito do erro. Aqueles que são de Deus, por conhecerem a Deus, seguem a doutrina de Deus. Não existe outra doutrina. Ou é de Deus, ou é do inimigo. E nós precisamos decidir, irmãos, confiar exclusivamente nas Escrituras, se a gente quer aprender a viver para agradar a Deus. Estar diante das Escrituras é como Adão e Eva estavam diante de Deus fisicamente. Deus não vai aparecer fisicamente para você, não nessa geração, não nessa era. Por isso que Ele nos deu a sua palavra. Muitas vezes a gente abre a Bíblia, e eu também, irmãos, cansado, não estando muito afim, né? Como sendo uma obrigação a se cumprir.
E é muito importante que nesse momento a gente possa nos convencer que nós estamos frente a frente com Deus, com o ensino de Deus. É um baita privilégio termos a palavra de Deus. E as nossas ações refletem ou revelam quem nós estamos seguindo. Santificação é a desconstrução das nossas crenças do tempo da incredulidade. Então, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, não muda muita coisa no que se refere a usos e costumes. Muda o nosso interior. Agora a gente tem um choque, não é? Eu lembro, quando aconteceu isso na minha vida, não é? Eu percebia o quanto eu falava de palavrão. E esses palavrões continuavam a sair no meu trabalho. E eu falava, peraí, mas começou a me incomodar. E antes não me incomodavam, mas eles saíam. Entende? Aí eu precisei agora aprender a desconstruir aquilo com a ajuda do Espírito Santo. E a construção da fé ou da crença exclusiva nos ensinos do nosso Deus e Pai. Isso é santificação. Desconstrução e construção. Outro termo do autoconfrontação, despojar e revestir, e assim por diante. Assim como Adão e Eva, nós temos o privilégio de aprender com Deus sobre como viver, através de recursos sobrenaturais dados por Deus. O Espírito Santo, a Bíblia, evangelistas, pastores e mestres são dons sobrenaturais. Eu como ser humano, não sou sobrenatural, entre aspas, mas o dom que Deus me deu para o Maurício, deu para os evangelistas, por exemplo, é um dom sobrenatural. Não somos deuses. Quando abrimos a boca, vocês têm que conferir na Bíblia se é assim mesmo, mas são recursos que Deus deu para vocês, para a igreja. A igreja também, eu não incluí aí, também faz parte desse processo de aprender uns com os outros. Decida ter ou manter um tempo razoável diariamente com Deus. Decida fazer isso para aprender como viver. Devocional, oração. Irmãos, estudem com Deus, lá no seu devocional diário particular, as áreas que você sabe que precisa melhorar, que o Espírito Santo te convenceu. Faça isso. Decida não gastar tempo ouvindo ensinos e pessoas que não têm a mesma posição teológica que os seus pastores. Se ouvir, então preste atenção, se ouvir, se você acredita que tem tempo para lidar com isso, porque temos dois textos, as más conversações corrompem os bons costumes, examinai tudo e retende o que é bom. Temos esses dois textos, você tem liberdade. Se você decidir ouvir, você tem uma obrigação de estudar seriamente na palavra de Deus os argumentos hermenêuticos apresentados, se é diferente daquilo que você tem aprendido aqui na igreja. Você tem que estudar. Depois de estudar, se você crê que aquela posição é a correta e a que você está aprendendo através dos seus pastores é errada, então você tem que sentar com eles. Tem que sentar. E você vai usar os argumentos que você descobriu, e o pastor vai apresentar os argumentos também. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai conduzir naquilo que precisa ser conduzido. Mas quando você ouvir e não tiver esse critério, você pode estar fazendo aquilo que Adão e Eva fez. Entende? E vocês vão cair no erro. Irmãos, você, nós estamos numa batalha espiritual e sobrenatural. E a guerra é pela sua mente e pelo seu coração. Essa é a guerra. E Jesus morreu pela sua mente e pelo seu coração. Tudo isso é aplicação. Faça o sacrifício necessário para participar de todas as programações da igreja. Cultos,
grupos, né? Céus, homens, mulheres, jovens, discipulados, mutirão e esporte. Agora nós temos essa oportunidade. São meios de ensino formal e informal. Entende? Quando você vem, por exemplo, pessoas não dão muito valor, né? Esporte ou mutirão, acha que não é espiritual. É muito espiritual. Além, por exemplo, esporte, além de você cuidar do corpo e tudo mais, o seu coração é revelado. E se você está no meio de pessoas que te amam, vão conversar com você a respeito. Isso é uma bênção. Você vem para o mutirão, existem lutas, você conversa com alguém, você vai comentar do seu dia a dia. Enquanto está trabalhando, você também vai ser aconselhado e assim por diante. Entende? Isso é muito importante. Jesus morreu também para criar a sua igreja. E a igreja é a reunião dos salvos. Isso é vital para a sua saúde espiritual e para a minha também. Finalizando, a jornada da fé se resume em conhecer a Deus, para andar com Ele, dependendo exclusivamente dEle, o glorificando como único Deus e desfrutando do seu cuidado. É nosso dever temer a Deus. A gente teme a Deus adorando a Deus, a gente teme a Deus exaltando e obedecendo a Ele. E o desafio continua. Decida se esforçar ainda mais para que a sua devoção esse ano seja melhor do que a do ano passado. Isso é crescimento espiritual. Irmãos, tenha tempo diário com Deus. É um privilégio. Eu sei que às vezes se torna um peso, por causa do cansaço físico, por causa de outras tarefas que nós temos que realizar, às vezes por causa do desânimo. Mas nós temos que mudar a nossa maneira de pensar e de crer. Nós temos que acreditar que ao abrir a Bíblia, naquele tempo determinado com Deus, nós estamos frente a frente com Deus, é uma bênção. E isso vai agradá-lo, e isso vai nos tornar pessoas que o agradam, vai nos tornar pessoas melhores e úteis nas mãos do nosso Deus. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor? Então, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Vamos ler um texto diferente. O que nós celebramos a ceia do Senhor? Nós celebramos 3 coisas. Nós celebramos a morte do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Não há como sermos perdoados dos nossos pecados sem confiar em Jesus como Senhor e Salvador. Nós aprendemos que Jesus não somente morreu, mas que Ele ressuscitou, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, e aprendemos também que Ele vai voltar. Devemos fazer isso até a sua volta. Eu quero relembrar algo muito importante sobre a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15 foi escrito porque dentro da igreja de Corinto havia um grupo de pessoas que não acreditavam naquilo que talvez nós chamemos de uma doutrina não tão importante, que é a ressurreição do corpo físico. Ele não está tratando de arrebatamento, ele não está tratando do que acontece com a nossa alma depois da morte, isso ele tratou numa outra circunstância. Ele está tratando dessa questão do nosso corpo que vai para o chão, ou que morre lá no fundo do mar, ou que vira pó de todo jeito, né? Morre queimado. Que esse corpo, criado à imagem e semelhança de Deus, vai ressuscitar. Que alguns acham que não é uma doutrina tão importante assim. E é nesse contexto que a gente tem aquele texto, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é, não existe doutrina mais ou menos importante nas Escrituras. De alguma forma, nós, entendendo ou não, né, a complexidade do ensino, de alguma forma, muda o nosso estilo de vida. Então, tudo é teologia.
E agora ele vai falar, ele vem com uma série de explicações provando que há ressurreição desse corpo. Então você pode ler na sua casa o texto todo, mas eu quero começar no versículo 42. Ele dá várias explicações de como o corpo vai ressuscitar. Ele fala que existe diferença do corpo do animal e do corpo humano. Isso é muito bom, até para provar, né, essa questão de que nós não somos descendentes do animal. E ele começa assim no versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia o corpo da corrupção. Esse corpo aqui, ó, é um corpo de corrupção. A palavra corrupção aqui é um corpo que está se deteriorando. É um corpo que está apodrecendo, é um corpo que está envelhecendo, é um corpo doente. Então, semeia esse corpo e ressuscita incorrupção. Um corpo novinho em folha, sem dor, sem enfermidade, né? Sem os ites da vida. Semeia-se em desonra. É um corpo que, sabe, vai se deteriorando. Um corpo que fez o que não deveria. E ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza. Ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural. E ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão é Jesus. Através do seu espírito, ele vivifica aquilo que Adão matou. Mas não o primeiro é espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo não pode ir para o céu. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, isso é, agora é um mistério, nem todos vão morrer, e aqui ele está mencionando, né, quando ele for arrebatado. Né, nem todos vão experimentar, né, a morte. Observação, irmãos. O termo dormir é usado somente para a morte dos santos. Porque é temporário. Isso é, o corpo que foi enterrado é temporário. Ele vai ficar enterrado lá por um tempo, porque ele vai ressuscitar depois. Por isso que ele usa o termo dormir. E alguém usa isso de maneira errada para dizer, bom, todas as pessoas que morreram estão dormindo, esperando. Não, né? Estão lá no céu, é só o corpo físico que está aqui. Ok? A alma está lá no céu, e já desfrutando de tudo o que Deus prometeu. Então a gente chama a morte para o salvo de promoção. Quem fica aqui é que está com problema. O salvo que foi, acabou os problemas. Né? Então, ele diz, né? Eis que temos esse mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos os salvos, é lógico. Né? Então, vamos todos ter um corpo ressurreto, um novo corpo. Né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória.
A última vitória, a vitória definitiva de Jesus, é quando o nosso corpo ressuscitar. É como se Deus estivesse dizendo assim: o diabo não vai ter nenhum tipo de vantagem na vida dos escolhidos de Deus. Até o corpo físico vai receber um novo corpo. Ele não vai ganhar em nada. Entende? Vou repetir. Quando esse corpo incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E aí, o cântico de vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão venenoso? Isso é o aguilhão. O aguilhão da morte é realmente o pecado. E a força do pecado é a lei. Isso é a lei que mostra o quanto eu sou pecador. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, tanto sobre o aguilhão, quanto a força do pecado, dado pela lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós celebramos na ceia do Senhor. E ele termina com um estímulo para nós. Portanto, amados irmãos, já que isso é verdade, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, em servir ao Senhor. E a gente serve ao Senhor, irmãos, em todos os lugares. Dentro da igreja, com os dons, talentos. Você serve o Senhor como trabalhador, você serve o Senhor como dona de casa, como marido, como esposa, como filho. Serve ao Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, porque além do corpo, tem galardões. Então vamos celebrar a ceia do Senhor, lembrando também dessas verdades. Luciano Pai, por favor, a gente não esquecer do Rômulo. Ontem foi difícil para ver a família ver aquele culto, mas foi bom, porque era a obra de Deus, mas deu uma saudade, né, para vocês provavelmente muito mais do que eu. Né? Diana, vem para cá me ajudar, porque sempre que eu não vejo você aqui. Rodrigo, com as suas lutas. Vem para cá, meu filho. Lucas, vem para cá. Você vai tocar? Eu ia pedir para o seu filho vir, mas ele é muito pequenininho, né? Aí, então, substituir você. Wendel, vem nos ajudar aqui, por favor. Pensem nas promessas, pensem em compromissos para o ano de 2025, nosso Deus merece. Né? Pensem na garantia do perdão